O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, venceu as prévias do MBL, o Movimento Brasil Livre, para concorrer à Prefeitura de São Paulo. O deputado federal Kim Kataguiri venceu as prévias do Movimento Brasil Livre, o MBL, para concorrer à Prefeitura de São Paulo. O nome do parlamentar será apresentado ao União Brasil, para que seja considerado como possibilidade para o pleito da capital paulista no próximo ano. O cofundador do MBL obteve 56,1% dos votos. O outro concorrente, o deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, ficou com 43,8% dos votos. Segundo o MBL, 12 mil pessoas estavam aptas a participar das prévias. No total, foram quase 10 mil votos de coordenadores, militantes, alunos da Academia MBL e apoiadores cadastrados no clube do movimento. Apesar do resultado, o movimento terá que resolver o impasse com a União Brasil, partido que hoje tem a tendência de apoiar a reeleição de Ricardo Nunes, do MDB. O movimento participou da eleição de 2020 na capital, representado pelo então deputado estadual Arthur Duval, conhecido também como Mamãe Falei, que terminou em quinto lugar, com quase 10% dos votos válidos. O ex-parlamentar está impedido de disputar novamente, porque ficou inelegível por 8 anos após a cassação de seu mandato na Assembleia em 2022. A punição aconteceu após virem a público falas machistas relacionadas às mulheres ucranianas vítimas da guerra. Entrou em vigor nesta segunda-feira em todo o Brasil a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos individuais. A resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, estabelece as diferenças entre ciclomotores e bicicletas, além de criar normas de circulação. Bicicletas, patinetes, skates, hoverboards e monociclos elétricos podem circular pelas calçadas e ciclovias, desde que respeitando os limites de velocidade definidos normalmente pelas prefeituras de cada município. A medida já está valendo. Ciclomotores que chegam a 50 km por hora só podem trafegar na rua. Tem que ter placa e licenciamento e o condutor precisa de habilitação específica. O prazo para emplacar e habilitar é até o fim de 2025. Segundo as novas medidas, quem dirige um ciclomotor, também conhecido como scooter, deve ter carteira de habilitação na categoria A ou uma autorização específica para este tipo de veículo. O serviço já é oferecido pelo Detran. De acordo com os dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, as vendas de veículos novos no Brasil tiveram uma alta de 7,39% em junho. Segundo o levantamento, foram emplacados mais de 900 mil carros, caminhões e ônibus no primeiro semestre de 2023, o que representa uma alta de mais de 8%. De acordo com o levantamento, foram emplacadas 189.528 novas unidades no país, entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Só no primeiro semestre deste ano, houve um registro de 998.270 veículos vendidos. Esse número representa uma alta de 8,76% em relação ao mesmo período de 2022. Em comparação a junho do ano passado, a alta foi de 6,33% na venda de automóveis. Esse é o primeiro resultado oficial do setor depois do programa de barateamento de carro zero, um pedido do presidente Lula à sua equipe econômica. No projeto apresentado, foram liberados mais de R$ 1 bilhão para que montadoras aplicassem descontos na venda de carros novos. Os automóveis tiveram mais de 142 mil emplacamentos no mês de junho, ou seja, mais de 142 mil veículos vendidos no primeiro semestre deste ano. No acumulado, o crescimento foi de 7,37%, com um total
de 733.442 veículos adquiridos e devidamente registrados. O programa de descontos do governo tenta dar um estímulo à indústria e animar o consumidor, na tentativa de alavancar a economia brasileira. Já críticos do programa denunciam o incentivo aos combustíveis fósseis e destacam a ineficácia do recurso para aquecer o setor. E uma espécie de planta nativa das Américas, considerada até então uma erva daninha, guarda um tesouro, o canabidiol. O ingrediente também é encontrado na maconha e é usado como medicamento contra condições como epilepsia, autismo, ansiedade e dores crônicas. Em um discreto laboratório em um campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o biólogo molecular Rodrigo Moura Neto realiza experimentos com uma planta de aparência comum que guarda um segredo. A espécie Trema micrantha blumi, de crescimento rápido, é nativa das Américas, onde é amplamente encontrada e frequentemente considerada uma erva daninha. Mas o pesquisador descobriu recentemente que seus frutos e flores contêm um dos ingredientes ativos da maconha, o canabidiol, ou CBD, que tem se mostrado promissor no tratamento de condições como epilepsia, autismo, ansiedade e dores crônicas. A planta não contém o ingrediente psicoativo da maconha, o que abre a possibilidade de uma revolução, ter uma nova e abundante fonte de CBD sem as complicações do uso de cannabis, que é ilegal em muitos países. Pelo fato dela ser parente da cannabis, ela possui o canabidiol, mas não tem as desvantagens do THC. Então ela pode ser utilizada em pesquisas livremente para poder você alcançar o que a gente realmente quer. Qual o efeito real que essa droga possui em várias doenças humanas. Isso que a gente quer distribuir para todo mundo para poder se pesquisar. Ainda tem muita coisa que se estudar em relação a isso. A descoberta transformou o biólogo em uma espécie de estrela acadêmica, com uma agenda cheia de reuniões com especialistas em patentes e empresas interessadas em explorar o mercado bilionário de CBD. Sua equipe de 10 pesquisadores recebeu recentemente R$500 mil em recursos públicos para expandir o projeto, que agora vai tentar identificar os melhores métodos para extrair o CBD da trema e estudar sua eficácia como substituto da maconha para fins medicinais. A expectativa é que a descoberta possa ser transformada em um medicamento comercial em um prazo de 5 a 10 anos. Muitos dos usos medicinais do CBD ainda estão sendo investigados. No Brasil, muitos pacientes têm recorrido aos tribunais para poder usar a substância controversa ou pagam um preço alto para importá-la. A demanda por CBD está em alta no mundo. O mercado alcançou quase 5 bilhões de dólares ou 24 bilhões de reais em 2022. E é projetado um crescimento acima dos 220 bilhões de reais até 2028, impulsionado principalmente pela saúde e bem-estar. E daqui a pouco, cresce mais uma vez a tensão entre palestinos e israelenses. E no Afeganistão, talibãs mandam fechar os salões de beleza. O Brasil News da Rede Brasil volta já.